Oiê! Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula de hoje você vai aprender a fazer uma maquiagem maravilhosa em poucos minutos. Então, bora lá? Eu já lavei o meu rosto com sabonete líquido facial, tá? Lavei muito bem. E agora eu vou vir com o próximo passo, que é uma água micelar ou uma bruma, um hidratante líquido. Vou esperar a minha pele absorver todo o produto naturalmente, tá? Se você quiser agilizar um pouquinho, você pode estar utilizando as mãos com pequenos movimentos para acelerar um pouquinho mais. Próximo passo, o hidratante facial. Eu vou estar utilizando esse da Nivea, tá? Porque minha pele é uma pele seca, de normal é seca. E agora eu percebo que no inverno ela tá muito seca, então eu vou fazer uso deste protetor, fazer uso deste creme, tá? Mas se você tem uma pele oleosa, interessante é que você utilize um hidratante em gel. Ou um creme nutritivo da Nivea também é muito bom. Movimento sempre pra cima. Espalhar muito bem esse produto. Se essa maquiagem você vai reproduzir para um evento diurno, interessante que você venha com o protetor solar. Se você vai reproduzir essa maquiagem para um evento diurno, é muito interessante que você não esqueça seu protetor solar, tá bom? Estou reproduzindo ela à noite, então eu vou pular essa parte. Próximo passo é um prime. Este aqui é um prime que garante uma alta durabilidade na maquiagem. Ele tem um jato e ele também controla a oleosidade. Então é bem interessante você ter ele aí também. Hoje vou começar pela sobrancelha e vou estar utilizando esse produto aqui, é um delineador em gel marrom da Quem Disse Berenice, mas você pode estar utilizando só a pastinha de sombra de sobrancelha predileta ou aquela sombra que você utiliza para fazer a sobrancelha. Lembrando que na maquiagem social não utilizamos sombra preta na sobrancelha, tá? A gente sempre quer trazer um ar mais natural e para isso a gente utiliza tons de marrons. Se o cabelo for muito escuro, a gente utiliza um tom de grafite, mas não preto. Então, ó, pega essa dica aí. Vamos lá? Vou pentear minha sobrancelha primeiro, pra cima, nesse sentido assim, no sentido dos fios, tá? E aí, aonde tem falha, eu vou preenchendo. Eu tenho uma micro, mas ela tem falhas, então eu vou preencher as falhas dela. Preencher aqui embaixo.
Já preenchi a sobrancelha e agora vou vir com a base, com o pincel Língua de Gato pequeno. Esse é da Macrylan O117, mas pode ser qualquer um que você tenha aí, tá? Um Língua de Gato menor. E aí, ó, com uma gotinha apenas, com um pincelzinho Língua de Gato pequeno, eu vou pegar essa minha base e eu vou estar modelando a minha sobrancelha com ela, pra deixar mais definida. Essa aqui. Eu começo aqui na testa, ó. E aí eu coloco o excesso e depois a gente esfuma melhor. E aqui eu vou modelando ela. Então, tiro o excesso aqui. Aí ela fica bem definida. Vamos fazer do outro lado. Uma gotinha da tua base, da tua cor, tá? Aqui na sobrancelha, na parte superior, a gente não utiliza um corretivo muito claro, senão fica aquele risco claro, tá? Fica um limite bem visível entre a definição que você está fazendo da sobrancelha com a tua base. Então, o ideal é que aqui em cima, para definir ela, você utilize a base da tua cor. Embaixo, você pode estar alterando e colocando um corretivo um pouco mais claro, já que a gente vai pigmentar uma cor de sombra aqui. Bom, vamos lá? Então, aqui em cima, pincel Língua de Gato, eu vou depositar aqui a base e vim só com o pincel sem muito excesso para definir minha sobrancelha aqui. Vou fazer embaixo também, não vou aplicar um corretivo mais claro nessa maquiagem. Vou repetir embaixo. Aqui. Vamos fazer do outro lado. Eu sempre gosto de estar utilizando de pouquinho em pouquinho, para não ter desperdício de base, né? Então, ó, aplica um pouquinho, acabou, aplica de novo, porque depois se a gente aplicar muito produto na mão, no dorso da mão ou numa plaquinha, né, como a gente vê as blogueiras fazendo, né, colocando bastante, a gente acaba desperdiçando o produto e a gente quer que ele rende. Então, utilize sempre de pouquinho em pouquinho. Pegou um pouquinho, fez, acabou, põe. É melhor você pegar pouco e ir acrescentando mais base do que você pegar muito e depois não conseguir colocar a base de volta na embalagem, até porque não pode mais, né? Uma vez que você colocou a base ali numa plaquinha de maquiagem, no dorso da sua mão, não dá mais para reutilizar, tá bom? Você tem que utilizar ali no momento que você adicionou ela para o uso, tá bom? Então, ó, embaixo.
Já fiz a sobrancelha, agora eu vou aplicar a base, a mesma, da Eudora, com a linha Secrets, na numeração pra mim, 75, tá? Agora no inverno, talvez você vai perceber que ela tá um tom mais escura do que o meu tom de pele, mas por conta do inverno, aqui em São Paulo, o que acontece? Eu fico menos bronzeada. Então a base que eu utilizo no verão é uma cor, do inverno ela um pouquinho menos, tá? É um tom a menos, mas eu vou estar utilizando ela mesmo assim. Então, ó, vou aplicar um pouquinho no dorso da minha mão, mas você pode estar aplicando uma plaquinha, tá bom? Vou utilizar essa parte da minha esponja, que eu umedeci ela debaixo da torneira, umedeci e tirei todo o excesso dela, ó. Percebe que ela não está molhada e sim úmida. Quando a gente umedece a esponja, ela fica mais cheia, tá? E isso deixa o acabamento mais leve, mais bonito. E também não vai fazer com que a base vá muita base ali pro seu rosto, tá bom? A função da base é ela assentar na pele, tá bom? Ficar superficial e não a pele absorver aquela base. Por isso que a gente vem com um hidratante antes da base, tá bom? A gente aplica o hidratante, a gente trata muito bem a nossa pele, para quando a gente vir com a base, a nossa pele não pegar aquela base, todos os nutrientes daquela base acabar sugando. É isso que também acontece, que falta durabilidade na maquiagem. A maquiagem ela tem que estar sobre a pele e não a pele absorver ela, tá? Então com a esponjinha úmida, nesse lado eu vou pegar e vou dando batidinhas em toda a minha pele. Faço primeiro um lado e depois o outro. Vocês vão observar agora que tá levemente um pouquinho mais escura, mas além de oxidar, tá? Essa base no inverno ela fica um tico mais escura do que o meu tom de pele. Bom, mas comum, para quem tem um subtom quente, é comum sentir que a sua base fica escura, tá? Se você tem um subtom quente, eu acho que você já notou, né? Você usa uma base no verão, ela fica o seu tom de pele perfeito. Mas daí quando chega o inverno, você percebe que a base tá escura. Você fala, meu Deus, o que aconteceu com a minha base? Não é a base. Com certeza é você, tá? Que no verão você tem um tom mais escuro e no inverno você, consequentemente, né, não vai ter aquele bronze, então diminui aí um tom da sua base. Mas a gente usa a base que a gente tem, não é verdade? Então, é isso. Então, ó, vou aplicando, dando batidinhas. Aqui a gente já tinha aplicado um pouquinho, então... Olha que acabamento lindo e natural que deixa essa base. Olha, perfeita. Uma base muito bonita. Para quem tem a pele seca como eu, ela é perfeita, tá? Mais um pouquinho, vocês viram? As minhas bases duram muito. Por conta que eu uso um pouquinho, depois eu ponho mais um pouco. E assim, a base, ela foi feita para ter um acabamento natural, né? Então, se você passar muita base, o que acontece? Pode craquelar. E quanto mais base você passa, mais evidencia as linhas de expressões, se assim você tiver, tá bom? Ou algumas marquinhas que você possa ter. Então, quanto mais grossa for a tua base, e quanto mais grossa for a tua base, se você não cuidar de passar uma fina camada, o que vai acontecer? Vai evidenciar aí possíveis linhas de expressões. Então, a camada da base é uma camada fina, tá? Vocês percebem, ó, com uma camada fina, a pele ela já uniformiza todo o tom de pele. Agora eu vou colocar aqui. Vou vir com o corretivo da Visela. Percebo que as minhas olheiras, elas cobriu, tá? Ainda dá pra cobrir mais um pouco, mas esse corretivo ele vai cobrir elas.
Porque como essa base da Eudora, pra mim, eu sinto que ela tem um amarelo alaranjado, um amarelo mais alaranjado. Então ela já neutraliza um pouco aqui, tá bom? As minhas orelhas. Então vai ter base que a gente não precisa utilizar um corretivo laranja, mas tem outras que a gente utiliza um pouquinho para depois vir com a base. Ó, vou aplicar aqui bem no cantinho, tá? Eu não vou levar essa iluminação do corretivo muito para extremidades, por quê? Se eu levar ela muito para cá, eu vou aumentar ainda mais o meu rosto. E aqui, ó, eu não gosto muito de aumentar, eu gosto muito de diminuir para ficar um rosto mais oval. Meu rosto não é um rosto oval, ó, percebe que aqui o terço superior ele é mais largo, tá? E aqui também ele é mais largo. Então, tudo que a gente traz de iluminação, né? Tudo que é claro, a gente traz pra frente. Então, o que eu quero trazer pra frente é só esse cantinho aqui, que é um pouquinho fundo, então eu vou projetar ele pra frente. Então, é isso que eu faço, tá bom? O queixo eu vou passar só um pouquinho. Com a mesma esponja, mas esse cantinho aqui, ó, da esponja, eu vou nas bordinhas. Se eu faço muito no meio, o que que acontece? Eu vou espalhar, expandir esse corretivo. Então, eu cuido pra vir só na bordinha, então eu aperto aqui, ó. Aí ele fica concentrado no centro e a bordinha fica esfumada. A gente só quer que a bordinha fique esfumada, a gente não quer que o produto se esfume. Então a gente já vem direto na bordinha, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Cuidado pra não expandir demais essa iluminação, por isso que eu coloco ela bem aqui, tá? Se esse não é seu objetivo, trazer um aumento grande. Eu quero que se concentre só aqui no meio. Vou dar batidinhas. Regrinha dos 5, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Parei, veio uma bordinha. Acho que assim fica bem bacana. Você já consegue, ó, ter uma boa cobertura. Esse é o resultado. Agora a gente vai para o contorno. Bom, antes de fazer o contorno, eu vou selar minha pele com pó solto. Já aprendemos aqui sobre pó solto. Se você não aprendeu ainda, não viu essa aula, tem uma aula incrível falando sobre pó solto, pó translúcido, pó banana. Eu gosto de utilizar esse aqui, então vou estar utilizando ele primeiro, antes do contorno. Esse pó, ele não acrescenta uma cor tão intensa quanto um pó compacto, porque ele é um pó solto e ele tem partículas bem fininhas, tá? Que vai trazer uma durabilidade mais alta para nossa maquiagem. Você que tem a pele oleosa também, você pode estar fazendo a técnica Bake enquanto faz os olhos. Então, vou estar aplicando em todo o meu rosto. Eu vou selar, deixa eu tirar um pouquinho aqui. Vou selar todo o meu rosto com pó. Antes do contorno, é ideal que você sele bem a sua pele. Se você for fazer um contorno em pó, o ideal é que você sele bem a pele, tá? E quando a gente vem com o contorno e a gente tá começando a aprender sobre maquiagem, e se a gente vem com a nossa pele molhada, o que que acontece? Molhada assim, úmida da base, né? Quando a gente vem com o contorno parece que ele vai tudo de uma vez, né? Ele gruda ali e a gente não consegue esfumar, porque a base, ela absorveu aquele pó, né? Então, secou. Se a gente vem com o pó solto antes, a gente sela primeiro a nossa pele, vai deixar a nossa pele sequinha, porque ela estava úmida da base, e aí a gente vem com o pó, com o contorno, possibilitando um contorno mais assertivo, ou seja, se a gente errar ali, pegar um pouquinho mais de pó no nosso pincel, a gente vai conseguir esfumar bem melhor, né? Porque a pele já está seca. Então, o risco de acontecer uma coisa assim imprevisível, né? Tipo, deixar ali mais forte o contorno, é bem menor. Então, sela primeiro a base com pó solto para vir com o contorno. Você vai ver. Vai melhorar muito aí, vai trazer uma agilidade enorme para sua maquiagem.
Vamos para o contorno, eu vou utilizar o mesmo pincel, esse pincel que eu utilizei para selar o nosso pó solto, ele é o BT02. Aqui ele já vem escrito contorno, mas eu consigo utilizar ele para diversas funções. Uma delas é selar a pele, fazer o contorno, e fica aí que você vai ver que eu vou utilizar esse pincel muitas vezes, porque afinal é uma maquiagem express. Então, quanto menos produto você tiver aí na sua necessaire, na sua penteadeira, mais assertiva e mais rápida você vai ser. Então, ó, anota esse pincel aí que ele é maravilhoso e você vai ser muito prática também. Então, vamos lá? Com o pincel e com essa paleta de contorno que eu demorei muito para comprar, achei que eu não ia gostar dessa paleta, mas ela é maravilhosa. Eu vou utilizar a primeira cor e, se necessário, eu utilizo as outras cores também. Vou pegar aqui de um lado com o meu pincel, a primeira cor. Já aprendemos sobre o contorno, mas eu vou falar aqui pra você. Eu quero aumentar um pouco o meu rosto, né? Então eu vou partir daqui em direção aos lábios. Se você quer que o seu rosto tenha um volume, você vem do tragos em direção ao nariz. Então ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Não vai chegar tão pertinho, não. Até aqui, o ponto alto da sobrancelha para o teu contorno. E o meu eu vim assim, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, percebam que eu coloquei, não coloquei na ponta, eu coloquei aqui, ó. Então, eu vou vir, ele já esfuma super bem esse pincel, ó, mãozinha um pouquinho mais, vou misturar com uma segunda cor. Levanta um pouquinho a tua mão, deixa ela mais na diagonal para você ser mais assertivo, ó, olha o tom lindo que ficou. E a gente só evidencia o contorno natural do rosto, né, porque a luz bate. E os pontos mais altos, a gente consegue visualizar a luz, como aqui, ó, tá? Um ponto alto, então a luz reflete mais forte. E aonde tiver um sombreamento é o nosso contorno natural, e ali eu vou destacar ele, já que a base, né, por ser um único tom, ela apagou todo o meu contorno natural, e a gente não é feita só de um tom, não é verdade? A gente é feita de... Deus é tão maravilhoso e criativo, perfeito, que a gente tem... vários tons, né? Então a gente não é feito só de um tom de base, nós temos vários tons aí no nosso rosto. Então por isso que eu utilizo o contorno nessa finalidade de trazer uma naturalidade pro rosto, tá? Não deixar o rosto apenas de um único tom. Então eu venho aqui, ó, de novo, novamente. Olha que tão lindo que fica, suave, tá? Sutil. E agora eu vou vir aqui. Ó, percebam que aqui eu não fiz nada, ó. Quando veio um pouquinho o rosto, a luz, ela bate aqui, tá vendo? Não aparece contorno. Mas quando eu vir assim, a luz, naturalmente, ela bate bem nesse ponto alto aqui. Então aqui eu sei que eu não vou iluminar, tá? Eu vou iluminar onde tá, ó, escuro. Ó, agora, ó, eu vir aqui, vocês conseguem ver o contorno que eu fiz. Mas aqui, como não tem contorno, tá de um tom só. Então, eu só vou reforçar o que a luz tá dizendo aqui pra mim. Olha, seu contorno é aqui, aqui e aqui. Tô com ring light e 2 softbox, então a gente consegue ver direitinho esse contorno. Aonde eu posso estar aplicando. Mas, na dúvida, você aplica aonde você quer a escondência, tá? Geralmente, deixar um pouquinho mais fino, ou se você quer deixar um pouquinho mais volumoso, você vem na horizontal. Eu tenho uma lateral que é um pouquinho larga, tá vendo, ó? Então, o que eu faço? Passo o contorno. E aí, gente, vamos para um blush, tá? Utilizar o blush e a gente vai utilizar também o nosso mesmo pincel, tá? Eu vou utilizar o blush da Mary Kay Gold Cooper. É um blush muito lindo. Essa é a tonalidade dele, tá? E na dúvida, se você tem dúvida como utilizar o blush, qual a cor do blush que você utiliza, vou te falar aqui. Se você tem subtom quente, escolha blushes mais de uma tonalidade mais quente. Se tem subtom frio, utilize tons frios. Ou, na dúvida ainda, vê qual é a tonalidade que os seus lábios têm, que o centro dos seus lábios tem. Você pode estar utilizando como contorno. Meus lábios estão um pouco ressecados, mas
É uma cor que lembra, tá vendo? Então, eu vou estar utilizando ele. E se você fez um contorno na diagonal, o seu blush também vai ser na diagonal, tá? Eu tô utilizando um único pincel, mas toda vez que eu vou utilizar como outro produto, por exemplo, eu tava aplicando um blush, aí eu limpei aqui na toalha, tirei o excesso, tá? Do contorno e vim agora com o blush. Aí eu vou pegar só o restinho que tá aqui na transição. E esse é o blush que fica bem natural, tá? Aqui, pessoalmente, ele já tá bem forte, mas na câmera sempre fica um pouco mais suave. Vamos utilizar iluminador e o mesmo pincel. Só que agora a posição do meu pincel, eu vou fazer questão de utilizar essa pontinha aqui dele. Então, vamos tirar o excesso na toalhinha do produto. E essa pontinha aqui, tá? Ó, a gente sempre utilizou a lateral. Agora eu vou utilizar o alto dela, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu produto, meu iluminador, e eu vou vir aqui assim, ó. Essa aula ela vai quebrar todos os tabus que precisa de muitos pincéis para fazer uma maquiagem maravilhosa, né? Só com esse pincel a gente conseguiu fazer uma pele perfeita. Pincel é uma esponjinha, na verdade. Os tons do iluminador que eu utilizo são sempre tons quentes, porque eu tenho subtom quente. Então é muito importante que você saiba qual é o seu subtom, tá? Isso vai ser um divisor de água para você. Então, se você tem subtom quente, você vai vir com tons quentes, como dourado, bronze, um rose gold, tá? Se você tem tons frios, subtom frio, você vai utilizar iluminadores de tom frio. Eu gosto de utilizar tons perolado, que é uma cor neutra. E para quem tem um subtom frio, fica lindo e incrível. E para quem tem um subtom neutro, o perolado também. Mas se você tem um subtom quente, o que vai acender e vai ficar muito mais bonito e harmonioso são iluminadores de tons quentes, como dourado, bronze ou alaranjado. Aí, ó, passa um pouquinho aqui, entre a sobrancelha. Como esse pincel ele é bem grandão, ó, ele esfuma muito bem nesse iluminador, a gente já faz uma maquiagem bem rápida. Para fixar toda essa maquiagem, a gente vem com uma bruma, a bruma da sua preferência. Hoje eu vou utilizar dessa marca, tá? Vamos sacudir bem ela. Uma distância considerável, tá? Não, se você fazer muito perto, o jato dela vem muito forte e pode aí abrir a tua pele. A gente não quer isso. Então você, ó, 30, 40 centímetros de distância e você aplica. E esse é o resultado da nossa maquiagem, uma pele express. Eu espero muito que você tenha gostado, assim como eu amei estar compartilhando o que eu sei com você. Qualquer dúvida, comenta aqui abaixo dessa videoaula que eu vou responder você, tá bom? Não quero que fique com nenhuma dúvida, pois a sua dúvida é a dúvida de muitos. Então, comenta aqui se tem alguma dúvida ou deixa aqui seu elogio, sua recomendação ou deixa aqui um elogio aqui pra mim, tá bom? Não esqueça de qualificar essa videoaula aqui abaixo com 5 estrelinhas, isso vai me ajudar demais aqui nessa plataforma.
Não esquece também de colocar como aula concluída, tá bom? Para você saber que você já visualizou e ali garantir o seu certificado no final desse curso. Um grande beijo, espero você na próxima aula. Você pode estar reproduzindo essa maquiagem com uma das aulas dos módulos esfumado ou delineado. Aqui nesse módulo você vai aprender tudo sobre pele. Então corre lá no módulo delineado ou esfumado e escolha o seu esfumado para essa maquiagem. Um grande beijo e até a próxima aula!